pessoas têm muita dificuldade de saber distinguir a voz de Deus. É Deus que está falando, né? O cristão, principalmente o cristão, ele tem que andar debaixo da voz de Deus. E esse assunto eu sempre falo porque isso é uma ferramenta. A gente tendo esse discernimento, esse entendimento, a gente fica equipado. A noiva nesses dias, ela precisa estar cada vez mais equipada, mais preparada para a volta do noivo. E se a gente não ouvir Deus, e é um grande perigo, né, desses dias, pessoas que têm dúvidas: será que Deus está falando comigo? Será que Deus não está falando comigo? E muita gente quer saber distinguir: será que o que eu estou ouvindo é a voz de Deus? É a minha voz? É a voz das trevas? Né? A voz da minha alma, do meu interior? Né? Qual será a voz correta? Né? Quem está certo? Existe até um ditado no mundo que eu falei esses dias: a voz de Deus é a voz do povo. Isso é uma mentira, né? Um grande jargão. Então, a gente precisa entender que a falta de relacionamento com Deus traz essa confusão. A falta de relacionamento com Deus é que tem tido essa consequência de tantas pessoas estarem frustradas. Eu vejo muito cristão falando que vai fazer as coisas em nome de Deus, que Deus mandou, e depois de alguns meses, depois de alguns dias se frustra, né? Porque viu que deu errado. Então, se deu errado, que não foi a vontade de Deus. Deus, ele não é aquele tipo de pessoa que fala, né? Os homens são assim, os homens falam por impulso, pessoas compulsivas são assim, né? Fala pela emoção: é Deus que está me dando, Deus mandou fazer isso. Então, conhecer a Deus não é um pensamento subjetivo. A gente precisa ter um relacionamento sério com Deus para poder ouvir a voz de Deus. Então, eu queria que, para começar abrindo aqui, eu queria que você pensasse: você tem discernido a voz de Deus? É importante que você saia dessa mensagem com esse entendimento. O pedido, minha oração hoje à tarde, é que o Espírito Santo faça você, através dessa palavra simples, humilde, mas que a palavra tem todo o poder, que você saia daqui com esse discernimento. Esses poucos minutos que nós vamos passar, que seja quebrada toda dúvida no seu coração, e que você realmente possa entender isso. Você tem discernido a voz de Deus? Então abra as suas Bíblias comigo no livro de 1 Coríntios, né? Porque eu não tenho nada de bom para falar para vocês, e a gente tem que falar alguma coisa da parte de Deus, tem que falar segundo a palavra, né? A palavra é suficiente. Então, 1 Coríntios 14, versículo 10, primeira carta aos Coríntios, que Paulo escreveu no capítulo 14, no versículo 10. É uma rápida frase para a gente poder dar seguimento à nossa conversa, ao nosso estudo, à nossa pregação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10 está escrito: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, é sem sentido. Amém? Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma deles, contudo, é sem sentido. Então o apóstolo Paulo, ele está falando num capítulo acerca de dons de língua, dons espirituais, e havia uma confusão, porque era algo novo. O Espírito Santo havia descido em Atos 2, né, no dia de Pentecostes, conta essa história lá no Atos capítulo 2, e ali havia uma confusão, porque havia multidões de vários lugares diferentes, com idiomas diferentes, mas quando o Espírito entrou, desceu dos céus, entrou na vida das pessoas, né? Ali houve batismo, no cumprimento da profecia de Joel. O Espírito Santo desceria sobre toda a carne, desceu sobre a igreja, quando o povo estava unânime, unido em oração ali no templo, buscando o Senhor após Jesus tinha voltado para os céus. Então eles começaram a todos se entenderem. Pessoas que falavam idiomas diferentes passaram todos a ter a compreensão da mesma língua. Então Paulo fala sobre isso, que existe muitos tipos de vozes, nenhum delas sem sentido. Então eu quero que você entenda isso. Todas as vozes, todas as vozes que você tem ouvido, ela vem para te trazer um sentido. Umas para te levar à certeza, outros para te levarem à derrota. A voz não vem, umas para trazer confusão, outras para trazer consolo. Existe voz que vai vir no seu coração para te trazer confronto, é o que muitos não querem hoje, né? Para dizer não, né? Vozes que vão dizer sim para aquilo que você quer, vozes que vão dizer não para aquilo que você quer, vozes que vão dizer prossiga, vozes que vão dizer para, né? Existem muitas vozes, mas a principal voz que nós precisamos ouvir é a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo, a voz que vai, por mais que possa
contrariar a nossa vontade, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então vale a pena a gente ouvir o sim e o não de Deus. Para isso eu preciso ter certeza que Deus está falando comigo, né? Então pessoas que vivem no achismo, por exemplo, elas no mundo das ideias, dos subjetivos, não vivem no mundo do engano do seu coração. As pessoas fazem o que o coração manda. Isso é errado, é pecado. Porque se uma pessoa não tem Deus, até a pessoa que tem Deus precisa sondar o coração. Porque a Bíblia diz assim, que o coração, né, do homem é que flui as fontes do engano, é do coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. O coração é representado como a sede dos sentimentos. A sede, né, da psicologia, psique do homem. É a sede da formação das nossas emoções, dos nossos pensamentos, a sede das ideias. Então é onde a gente se sente ferido. Por isso que as pessoas dizem assim, pô, estou magoado, mas um aperto do coração. As pessoas quando ficam angustiadas, entristecidas, elas sentem o que? Um peso no peito, no coração. Então, mas a gente precisa saber, porque a voz do Espírito não é a voz da alma, a voz do Espírito não é a voz da carne, a voz do Espírito de Deus não é a voz do mundo. Deus é autocrata. Deus ele não vai segundo a voz do povo. A voz de Deus tem que ser autocrata, tem que ser primordial no nosso coração. Então tudo tem que apontar para Deus. Se você quer parar de ter frustrações na vida, por isso que existem pessoas que eu casei e depois descobri que não era vontade de Deus, mas estava lá no altar fazendo a aliança, né? Você crê que esse é o homem da sua vida, você vai ficar até a morte o separe, né? Que é a última palavra. Está disposto a ficar até... Não tenho. Então o que Deus uniu não separa o homem. Por que tantos casamentos desfeitos? Por que tantas pessoas que falam namorado é de Deus e depois vai lá e acaba saindo da presença do Senhor porque o namorado não foi... Você entrou em desobediência, você nem perguntou a Deus. Você foi pelo fogo da paixão, da emoção, né? Eu vou mudar de trabalho que Deus está mandando. Esse trabalho... Quantas pessoas são assim? Deus, eu rogo ao Senhor por um trabalho. Aí Deus abre a porta, você fica todo feliz. Aí você acostuma com o trabalho, aí começa a ver os problemas do trabalho. Tá doido, esse trabalho não é de Deus, isso não é de Deus. Aí começa a maldição. Deus vai te dar maldição. É nós que fazemos, por não estarmos ligados com Deus, dá benção à maldição, né? Então, o que impede muitas pessoas de ouvirem Deus? O que pode nos impedir de ouvir Deus? A primeira coisa que nós precisamos entender, que o medo do que Deus... Existem muitas pessoas que não gostam de perguntar a Deus, né? Existem muitas pessoas que não gostam de falar com Deus, porque sabe que Deus, Ele não vai falar o que você quer ouvir, Ele vai falar o que você precisa saber. Muitas pessoas não querem perguntar a Deus, né, e tomam as decisões próprias porque tem medo de Deus. Então o medo do que Deus vai falar, medo do que Deus vai fazer, é a causa de que pessoas que vivem no pecado vivem no medo. Não buscam orientação em Deus. Irmãos, eu falo sincero, eu tenho um hábito, estou gerando hábitos em mim de comprar uma simples coisa, um celular, um eletrodoméstico, né? Porque eu já cansei de tomar tombos na vida, queridos, pela emoção e pelo impulso. Então, se a gente estiver confiante em Deus, Deus vai fazer a gente tomar decisões corretas. Amém? Deus vai dizer a hora, Deus vai dar o momento para você fazer. Deus não deixa... a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes falar aos teus santos e profetas. Então, tem muita gente que tem medo de Deus, está fugindo de Deus, pecado, por exemplo, pessoas que estão em pecado. Está com o namorado, sabe que o namorado está fazendo mal à alma, mas não quer se relacionar mais com Deus, sai da igreja, não quer conversa com o pastor. Por quê? Porque sabe que a verdade vai fazer com que ela venha renunciar a algo que ela gosta muito. Então, irmãos, presta atenção, o medo faz as pessoas fugirem da palavra, o medo de Deus faz as pessoas fugirem da igreja, o medo de ouvir a verdade faz as pessoas saírem da liderança, não querer prestar conta aos pastores, né? Faz as pessoas pedirem conta do trabalho ao invés de sentar na mesa, conversar, expor o problema para o patrão. E a Bíblia fala sobre isso. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, sonda o seu pecado. Nós precisamos avaliar se a nossa vida está em pecado ou não. Porque quando nós estamos em pecado, luz não combina com trevas. Pecado, sem ser confessado, ele gera iniquidade, a gente se afasta de Deus. Olha só, isso lá no princípio de tudo, quando Deus criou Adão e Eva, colocou no jardim, a Bíblia diz que todo dia Deus vinha na viração do dia conversar com eles, se relacionar com eles. Gênesis capítulo 3, versículo 8.
E um certo dia, eles vão lá, dão ouvido à serpente, comem do fruto proibido, desobedecem a Deus, aí começa entrando o quê? Desobediência é o pecado. Pecado é desobedecer a Deus, é errar o alvo. E eles, primeira coisa que eles não querem fazer quando Deus aparece, é ir até Deus. Gênesis 3:8. Quando Deus chama por eles, todos os dias eles tinham prazer. Meu irmão, se você está perdendo o prazer de falar com Deus, se você está perdendo o prazer de falar com o seu pastor, perdendo o prazer de ir na sua igreja, sonda e vê se a serpente não falou nada no seu ouvido. Sonda e vê se você não está em obediência. Porque quem não quer ouvir Deus chamando? Você não quer que Deus entre na sua casa e fala: ô irmão Cicrano, eu estou aqui para conversar com você. Quem não quer isso? Mas o pecado faz separação entre nós e Deus, é o nosso pecado. Então às vezes Deus está gritando, está te chamando, mas você está com o coração duro, você não quer ouvir Deus. Aí Deus chega lá um certo dia no Éden e chama, como fazia todo dia: Eva, onde você está? Adão, onde você está? E a Bíblia diz, Gênesis 3:8, quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Gênesis 3:10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Meu irmão, todos os dias eles se apresentavam nus diante de Deus, mas aí já havia entrado o que agora? Malícia. Entrou o pecado, entrou o engano, entrou a rebeldia, entrou... Vocês entendem? E agora eles estavam do jeito que estavam todos os dias. Mas por entrar a iniquidade, entrar o pecado, olha o que eles disseram: o Senhor nos chamou, nós estávamos nus, tivemos medo de se... Entendeu? Começa a dar desculpa. Essas tipos de pessoas começam a dar desculpas para não entrar na presença de Deus. Mas Deus está aqui hoje para dizer, Ele quer restaurar essa aliança com você. Ele quer restaurar com você. Você pensa assim: pô, que eu vou ter consequência, vai. Mas a consequência vai ser muito pior se você estiver sem Jesus. Confessa o seu pecado hoje, volta para os braços de Jesus, porque Ele vai fazer como fez com Adão e Eva. Vai cobrir com a pele do cordeiro, vai te marcar com o sangue do cordeiro. Você vai sofrer, vai passar consequências. No mundo vai ter aflições, vai, mas tem bom ânimo, porque Ele vai estar com você, Ele vai te levar para o céu, Ele vai te guiar pelo caminho que se deve andar. Aleluia! Quantos estão comigo? Pode dizer amém? Então, o medo de Deus, pode ver que é pecado, queridos. Porque quem está com medo de Deus vai fugir de Deus. Mas o verdadeiro amor, se você ama Jesus, se você ama Deus, se você ama o Espírito Santo de todo o seu coração, a palavra do Senhor diz o quê? Que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Aleluia! A segunda coisa, queridos, que impede a gente ouvir Deus, sabe o que é? É aquilo que a gente estava falando: desobediências. Pessoas rebeldes, pessoas de dura cerviz. Isso já é de berço. O pai fala, o filho não quer ouvir. Aí cresce com rebelião no coração, aí aceita Jesus, aí vai ter problema sabe o que? Com liderança. Problema com autoridade começa dentro de casa. Sabe por quê? Porque pai e mãe não sabem botar, desculpa falar cabresto, não sabe, a criança cresce sem saber diferenciar. Muitas vezes, sabe por quê? Porque o pai às vezes está chamando a atenção do filho, a mãe vai lá para o meio, interromper. O que vocês estão falando? O que vocês estão dizendo? Isso quebra a autoridade espiritual da família, né? É o avô que está lá se interrompendo, às vezes, na correção do pai. Não faz isso com eles, não bate não, vem cá para vovô, vem cá para vovó. Por isso que família, meu irmão, tem que deixar pai e mãe se unir a sua mulher e se constituir uma só carne. É sua família. Né? Se você vive assim, aprenda a separar. Se você é a família de Deus, aprenda a separar. O pai está lá chamando a atenção, mãe. Não se mete, não entra no meio. Na hora você não tem que falar nada. Quando acabou a situação, você chama o pai no canto e diz se concordou ou não concordou. E se não concordou e o pai mantém a palavra, aceite, porque a Bíblia diz isso em Pedro. Deus criou a mulher por causa do homem, não foi o homem por causa da mulher. É o homem que é o cabeça do lar. Princípio de autoridade, meu irmão. Isso é bíblico. Mas eu não sei o que você está pensando agora, mas o Espírito Santo está aqui para te trazer cura. Ele está te confrontando, Ele está trazendo verdades, princípios espirituais para que você se cure, para que você se liberte. Quando ouvires a voz do Senhor, Deus pode estar falando com você aqui agora. Deus fala ou não fala? A Bíblia diz que Deus fala através dos profetas. Eu estou falando da palavra. Deus fala através da palavra. Você não quer ouvir a palavra? Por quê? Pessoas sem discernimento espiritual não compreendem. A palavra aqui, os fariseus ouviam Deus, mas o coração estava longe dele. Então atrai seu coração para Deus hoje. Amém? Eu quero trazer mais uma coisa tão forte, irmãos.
Às vezes o que Deus vai falar com a gente, Deus vai pedir da gente, vão ser coisas difíceis. Mas aquele que perde nesse mundo ganha 100 vezes mais na vindoura. Você já parou para pensar nisso? Olha a história de Abraão. Deus chama Abraão, fala com Abraão assim: Abraão, Deus é mentiroso, irmãos, preste atenção. Abraão, eu vou fazer de ti uma nação, de ti vai ser bendito todas as famílias da terra, eu vou fazer de ti uma grande nação, a nação que vai ser a referência do céu da terra, vai ser através do início de você vai ser aquele que vai iniciar. Aí Abraão, né, tinha uma esposa que era estéril, Sara, e com 100 anos Deus faz com que a promessa dele aconteça, dá um filho. Abraão gera Isaac. Isaac já estava lá com uma certa idade. Um certo dia Deus pega e fala: Abraão, sobe no monte e você deve sacrificar algo para mim hoje. Eu quero que você sobe no monte. Senhor, eu vou apanhar o cordeiro. Não põe o cordeiro não. E ele leva seu filho Isaac e um servo. E eles levam. Chega lá em cima, meu irmão. Deus fala com ele. Ele pergunta: Senhor, o servo pergunta: o altar está pronto? A lenha está pronta? Mas cadê a oferenda? Aí Abraão levanta o nome daquele monte e fala assim: ó, Deus proverá. Meu irmão, que fé desse homem, que obediência. Qual era o holocausto? Era Isaac. Poxa, o filho da promessa é agora. Abraão poderia, eu não sei o que passou na mente de Abraão, mas eu sei o que está escrito aqui, que os anjos ficaram ali do lado de Abraão. E Abraão falou ali para o seu filho. Olha que ensinamento. Isaac não questionou. A Bíblia diz que Isaac se deitou sobre a mesa do holocausto, deitou sobre o altar. E Abraão levantou o cutelo. E ele estava tão disposto a fazer o que Deus mandou, a obedecer. Eu quero trazer esse princípio. Obediência, queridos. Obediência é um princípio fundamental. Por que Deus às vezes não fala com você? Porque você não obedece. Porque muitos pais largam os filhos de mão porque os filhos não obedecem. É assim com Deus também, né? Então Abraão levantou a faca, estava tão disposto. Quando foi descendo a faca, o cutelo, a Bíblia diz, o anjo bradou com ele: Abraão, não precisa fazer isso. A Bíblia diz que o anjo gritou 2 vezes. Confirma comigo, irmãos. Gênesis capítulo 22, versículo 14. Eu quero ler a partir do 14. Gênesis 22, versículo 14. Pois Abraão, o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoares, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar, e tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Versículo 18, olha que bênção. Nela serão benditos todas as nações da terra, porquanto obedeceu a minha, leia aí na sua Bíblia, a minha voz. Aleluia. Vocês estão entendendo? Muitas vezes Deus vai mandar fazer as coisas que a gente não entende, mas a gente tem que ir por obediência, meu irmão. Obediência. A Bíblia diz o quê? Que Deus não tem prazer em sacrifícios, do que antes obedeça a minha palavra. Não adianta a gente sacrificar o tempo todo. Que sacrificar? Não, eu perco todo dia, eu jejuo todo dia, né? Eu me consagro todo dia, mas não obedece naquilo que tem que obedecer. Deus falou isso para Saul, o primeiro rei de Israel. Deus teve que levar Samuel e lá falar assim: ó, Saul não está sacrificando, gosta muito de sacrificar bois bonitos para mim, mas eu quero que ele obedeça. Aí Deus falou para ele: eu não tenho prazer em sacrifício, eu quero que você me obedeça. Obedecer, irmão, sacrifícios agradáveis a Deus é obediência. Obedeça a Deus, obedeça a Deus. Quer ouvir Deus? Obedeça, faça o que Ele está mandando. Mas pastor, eu não sei ainda decidir. Calma, vamos caminhar um cadinho. No primeiro instante, você está lendo a palavra. Meu irmão, você não precisa andar numa nova revelação, não. Tem muita gente que diz: eu quero andar numa nova revelação. A revelação já foi dada, a palavra de Deus já foi dada. Você precisa obedecer os estatutos já decretados. Então você já sabe o que deve fazer. Se você não sabe, vai para a escola bíblica. Se você não sabe, pede gabinete do seu pastor. Vai para o estudo bíblico, vai para o discipulado, vai para os consultórios, para as clínicas de consultório de ensino bíblico. Busca o Senhor. Busca o Senhor, irmão. Tem várias formas de buscar o Senhor. Aleluia.
Então o sacrifício que traz prazer ao Senhor tem que vir acompanhado de obediência. Se o seu sacrifício não tem na hora de obedecer, na hora de Deus pedir o Isaac, você não quer sacrificar, o Isaac da sua vida pode ser o quê? Esse namorado que está te tirando dos caminhos do Senhor, essa namorada que está te desviando, fazendo você ter sexo, é a sua desobediência, seu pai, sua mãe que você não quer abrir mão, é esse carro que você está andando sem carteira de habilitação, é esse trabalho aí que você está irregular, não regula, não sei nem porque Deus, eu estou falando isso, está aí, eu sou negando imposto. Meu irmão, Deus está pedindo, às vezes Deus está pedindo a sua empresa, está pedindo o seu carro, está pedindo a sua vida, está pedindo o seu trabalho, está pedindo o seu servir que você deixou de colocar a mão no arado e você não quer abrir mão, dizendo que não tem tempo, dizendo que não tem tempo. Aleluia. Obediência, queridos, é o segundo ponto. Terceira coisa, sabe por que muita gente não consegue discernir a voz de Deus? Porque são pessoas completamente carnais. Pessoas carnais não conseguem, aquilo que eu falei, pessoas carnais andam no achismo. Desculpa falar, irmãos. Um animal, ele anda por instinto. O que vem, ele faz. Nós não. Nós não somos animais, irmãos, irracionais. Nós somos animais racionais. Nós temos a mente de Cristo, meu irmão. Por isso que o homem, quando está no pecado, é igual bicho. Deus compara com porco, compara com cachorro, né? É forte essa palavra, mas é a Bíblia que diz. É o Senhor que inspirou os homens a dizerem que o homem natural não discerne as coisas que são do Espírito. Por isso que as pessoas... Olha que Gálatas está escrito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais vai satisfazer a concupiscência da carne. O que é a concupiscência? Desejo incontrolado da carne. Pessoas compulsivas, por exemplo. Pessoas que ficam sanguíneas, pessoas que ficam nervosas, tomam decisão no calor da raiva, no calor do nervosismo, fala, perde o controle no que vai falar. Meu irmão, é falta de relacionamento com aquele que é manso. A Bíblia diz assim, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ah, quando eu fico nervoso, sai de baixo, eu solto os cavacos, não é assim? Hã? Não é assim, seu Eli, que o bom fala? Se eu sair de mim... Meu irmão, Deus, Ele deu o Espírito Santo para habitar em nós, para que a gente pudesse, a gente no Espírito dele, alcançasse, dar frutos contrários a isso. O contrário da raiva é a paz. O contrário do ódio é o amor. O contrário da fé é o quê? É o medo. Vocês entendem? Então os frutos do Espírito, que Gálatas capítulo 5 fala isso. Olha o versículo 17. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja feito o querer do Espírito. Então a sua carne sempre, meu amigo, sempre vai lutar para fazer o que é a vontade de Deus. Sempre. Então não vai logo fazendo o que dá vontade, não. Não vai logo fazendo porque ficou com raiva. Não vai falando. Se você não consegue, é falta de vida com Jesus. Vai buscar mais a Jesus através da oração, através do jejum. Você vai conseguir se consagrar mais. Aí Ele vai te ensinar, Ele vai operar em você o milagre da santificação. Ele vai colocar, é sobrenatural, meu irmão. Eu sou sanguíneo também, mas é fenomenal o que Deus faz comigo, né? Ah, vontade de matar, às vezes dá. Não estou falando que eu sou santo não, meu querido. Eu estou buscando pro alto para ser. Mas é a questão da pessoa se controlar. Ficar com raiva, fico com raiva. Me iro, fico com iro. Mas eu não permito que a ira cresça no meu coração. Por quê? Porque eu começo a clamar ao Senhor. Senhor, o Senhor deixou a tua paz. A paz que o mundo não dá, o Senhor me deu. Traga a tua paz, o teu reino, a justiça, a paz, a alegria do Espírito Santo. Aí o sobrenatural desce sobre nós, entra em nós. Aí você consegue fazer o que jamais conseguiu. Você fica bobo com você. Como é que eu consegui fazer? Não é pelo seu esforço, é pela graça de Deus, é pelo milagre de Deus, é pelo desejo do seu coração em fazer aquilo que agrada a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que pessoas sanguíneas, que se ira fácil, pessoas compulsivas, né, compulsivas, tem gente, eu já ouvi de muito homem de Deus, pastores, presbíteros, profetas, é Deus que mandou depois, aí eu fico assim,
Depois de uns dias eu vou lá e mostro, não é nada de Deus. Foi tudo emocional, foi tudo subjetivo, é tudo no calor da emoção. Ah, pessoas que brigou, quero separar do casamento. Aí eu vou lá aconselhar, calma. Aí depois de um dia está lá, entre tapas e beijos. Não posso cantar isso não, né? Mas é assim, queridos. Na hora o negócio quer ficar, mas depois, né? Aí quando traz Jesus, meu irmão, é muito bom quando a gente traz Jesus para a situação. Né? Então pessoas quando ficam nervosas, perdem o controle. Pessoas quando são confrontadas, gostam de fugir da situação, não leva desaforo para casa. Alguém fala uma coisa que não gostou, pronto, acabou. Aí exclui de Facebook, de WhatsApp. Que besteirol, meu irmão. Onde está o amor de Deus nisso? Agora eu estou falando para quem precisa ouvir mesmo. Que besteira. Gente covarde, que não tem o Espírito de Deus, usa as mídias sociais para ficar trocando farpa um com o outro. Quem é de Deus, meu amigo, se não gostou de alguma coisa, senta face a face, olha no olho e fala: irmão, eu te amo, eu te peço perdão, você falou que eu não gostei, mas isso significa que nós não devemos andar juntos mais. Se fosse assim, meu irmão, Jesus já teria excluído eu, você, não tem ninguém na face da terra que estava andando com Deus mais. Jesus te suporta todo dia, Jesus me suporta todo dia, Jesus me perdoa todos os dias, Jesus perdoa você todos os dias. Aí você não quer perdoar o seu irmão, você não quer andar com o seu irmão porque discordou. Ah, vai se converter, meu irmão. Vai encontrar Jesus. Falta de relacionamento com Deus, cara. Falta de relacionamento com Deus. Você precisa andar com aquele que é manso. Você não aceita confronto, por isso que sua alma está assim perturbada, não tem amizade, não tem amigos fiéis. Por onde passa, o pessoal fala: aquilo não presta, aquilo é doido, aquilo é doida, aquilo ali é assim, aquilo ali é aquela irmã de confusão, aquele irmão é muito bonzinho, mas se ficar furioso, acabou. Para com isso, irmãos, para com isso. Olha um pouquinho no espelho, olha um pouquinho no espelho. Se não fosse pela graça de Jesus, o que seria de mim, o que seria de você, né? Tá doido? Pelo amor de Deus. 2 Timóteo 4:3. Porque virá um tempo, 2 Timóteo 4:3, que virá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão contra Deus. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um bom evangelista, cumpre seu ministério. É difícil, irmão, cumprir o ministério, mas é recompensador saber que Deus está comigo. Se você não gosta de ouvir verdades, hoje, não venha para a minha igreja, não venha para onde eu estou pastoreando. Procure outro. Vai para o R.R. Soares, vai para o Universal, vai tirar um dinheirinho de você. Tá? Desculpa falar. Vai lá pro chapelão, tá bom? Vai falar um montão de coisa, você vai ver um monte de milagre, um monte de cura, mas palavra de confronto você não vai ouvir, tá? Você não vai. Não venha para onde eu estou pastoreando hoje. Não venha para a igreja Comunidade Atos, porque o pastor Yalas não vai falar o que você quer ouvir. O pastor Yalas não vai falar o que te agrada. Se Deus mandar falar, eu falo. Se Deus não mandar falar, eu me calo. Mas se você quer ouvir subjeções, eu acho que você deveria tomar essas decisões, não venha para cá. Se você me pedir uma decisão, uma oração, eu vou te falar: olha, a Bíblia diz nessa situação para a gente tomar esse posicionamento. Se eu não tiver a direção da Bíblia, de Deus, meu irmão, eu não vou falar nada para você. Fala: vamos ficar mais em oração, queridos. Vamos ficar. Meu irmão, é assim. Eu não sou o pastor que fala porque o seu ouvido está coçando para ouvir, não. Amém? Porque isso que é comichão de ouvidos, coceira nos ouvidos, ouvir o que lhe agrada. Sabe que quem vai falar o que você quer ouvir? É Satanás, meu irmão. É Lúcifer. É o diabo que vai falar o que você quer ouvir. Porque Deus não fala o que a gente quer ouvir. Deus fala o que a gente precisa ouvir. Aleluia. Aleluia, Ele tem cuidado de nós. Isso é o zelo de Deus por nós. Meu irmão, a gente está muito impregnado por trevas. Se não fosse Jesus, se não fosse pela graça do Senhor. Conclusão, quero concluir aqui nesta noite. Então, pastor, como é que eu faço para decidir, para entender se a voz é de Deus ou não? Olha só, eu vou falar mais uma coisa. Você não precisa de uma nova revelação.
Você precisa conhecer e obedecer o que já foi dado. Isso já é suficiente. Mas eu entendo às vezes quando as pessoas falam comigo, né? Pastor, eu queria saber se isso é da vontade de Deus. É que às vezes as pessoas querem ouvir Deus. Você não vai ouvir assim na Bíblia. Você não vai ler na Bíblia assim, ó. É da vontade de Deus que você vende o seu carro. É da vontade de Deus que você não vende o seu carro. Eu sei que pessoas que temem a Deus, como eu, perguntam até isso. É da vontade de Deus eu fazer essa faculdade? É da vontade de Deus eu fazer esse investimento? É da vontade de Deus de eu trocar, de eu comprar esse ventilador? Então é isso que às vezes as pessoas têm dúvida. Como que eu faço para ouvir Deus? Né? Mas se você quer saber dos princípios, é a Bíblia. Então por isso que eu insisto, conhece a Bíblia e lá tem todos os princípios da vida moral e espiritual que você vai seguir. A Bíblia fala sobre tudo. Casamento, relacionamentos, sobre leis morais, como você deve se portar no mundo, como que você deve matar, não roubar, sobre adultério. A Bíblia fala sobre tudo. Né? Então, se você tem dúvida de ouvir essas coisas, que nós precisamos passar para Deus as nossas dúvidas, então como é que você vai fazer? Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 3. Olha a resposta, a revelação que Deus trouxe para mim dentro das próprias Escrituras. Olha só. Havia na igreja de Antioquia, Atos 13, versículo 1. Atos 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e o tetrarca e Saulo. Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo a mão sobre os irmãos, o despediram. Irmãos, o que eu trago sobre isso? O que eles estavam fazendo? Quando eles queriam saber se era da vontade de Deus, olha só, Deus não quer que nós pregamos a palavra? Sim ou não? Mas eles foram orar para saber se era aqueles missionários, se era da vontade de Deus, que aquilo que eles estavam, eu quero fazer missões, tá bom, então vai fazer missões. Não é assim não. Se o Espírito não te enviar, se a igreja não te enviar, não te abençoar, você vai morrer espiritualmente. E o que eles fizeram? Jejuaram e oraram, meu irmão. Glória a Deus. Quer saber? Quer ouvir Deus nitidamente? Quer ouvir Deus? Jejua e ora. O Espírito Santo vai falar com você. Sabe qual é o problema de hoje, meus irmãos? Você jejua? Você jejua? Você aí que está falando que ouve Deus o tempo todo. Quanto tempo você não faz? Eu estou falando de jejum, tá, irmão? Estou falando de você ter tirado a Coca-Cola no final de semana, não. Estou falando de você ter tirado o Negresco, o Nikito, né? De um mês. Eu não estou falando disso não. Eu tirei o açúcar da minha... Eu não estou falando dessas coisas. Estou falando de jejum. Como Jesus nos ensinou, meu irmão. No máximo água. No máximo água. E ficar ali 24 horas. Ficar ali um tempo de consagração. Quanto tempo você não dobra o seu joelho para falar pelo menos... não vou falar 1 hora como a Bíblia diz não. 15 minutos. Quanto tempo você não faz isso? 15 minutos de joelho. Orando ao Senhor, chorando aos pés do Senhor. Quanto tempo? Sou eu que estou falando isso? Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, irmãos. Então olha só, eu quero ler em uma outra tradução. Olha só, na linguagem de hoje. Certa vez, quando eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse. O Espírito vai falar quando você estiver servindo a igreja. O Espírito vai falar quando você estiver servindo a igreja local, servindo os irmãos, servindo a Deus. O Espírito vai falar com você quando você estiver jejuando pela causa que você está pedindo. O Espírito vai falar com você quando você está passando pelo vento, você está adorando. Quando você está ouvindo o que não quer, você está adorando. Se vão te jogar na fornalha, você está adorando. Se vão te jogar na cova dos leões, estão te crucificando, você está adorando. Você adora a Deus em tempo e fora de tempo. Esse é o segredo que eu estou vendo aqui: jejuar, adorar, servir a igreja. Oramos ao Senhor, irmãos. Oramos ao Senhor. Você já orou ao Senhor? Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, Senhor. Eu oro para que a igreja venha se quebrantar nesta noite. Eu oro para que você que está ouvindo
a minha voz tenha discernimento que é a voz de Deus. Eu oro para você que se levante, que Deus te venha te proporcionar agora, diante da concordância, diante da sua oração, possa vir algo que possa te motivar agora. Esse algo é o Espírito Santo, te levar a uma noite de consagração, te levar a uma semana de jejum e adoração, te levar a um momento, sabe, você largar tudo e fala, você que fala assim, eu preciso relaxar minha mente, sabe, vai relaxar no Senhor. Você vai passar agora, quantas madrugadas você não levanta para orar, queridos? Quantas madrugadas, Ramanda, Shorekanda, Raman, quantas madrugadas, quantos dias, quantos meses e anos você não consegue jejuar? Quantos dias você está aí sem cobertura, andando no seu querer, porque não tem ouvido Deus, se frustrando com as situações, porque Deus não tem sido o centro da sua vida, tomado decisões, colocado, não, ou escolhe ou isso ou aquilo, mas Deus falou com você que é para essa decisão. Ah, queridos, quando Deus fala, o quadro muda, a situação muda. Oh, Jesus amado, venha, Senhor, trazer o discernimento a este povo, venha trazer, Senhor, graça e misericórdia em nossas vidas, que nós possamos ter um coração igual ao teu, Senhor. Nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Tem mais tempo? Tem? Tem tempo? 5 minutinhos. Ore ao Senhor. Feche os seus olhos aí onde você está. Feche os seus olhos. O que seria de nós se não fosse a graça de Deus, queridos? O que seria de mim se não tivesses me alcançado? Onde estaria hoje se eu não fosse perdoado? Teria um vazio em meu coração, vagaria sem rumo e sem direção. Se não fosse por tua graça e por teu amor, que seria de mim se não tivesses me alcançado? Onde estaria hoje se eu não fosse perdoado? Teria um vazio em meu coração, vagaria sem rumo e sem direção. Se não fosse por tua graça e por teu amor, seria como um pássaro ferido a morrer no solo. Seria como a corça que brama por água no deserto. Se não fosse por tua graça e por teu amor, se não fosse por tua graça e por teu amor, seria como um pássaro ferido a morrer no solo. Seria como a corça que brama por água no deserto. Se não fosse por tua graça, se não fosse por tua graça, se não fosse por tua graça e por teu amor, se não fosse por tua graça, se não fosse por tua graça, se não fosse por tua graça e por teu amor. Queria que você pensasse nisso. É a graça de Deus, é o favor de Deus imerecível sobre nós, queridos. Deus quer falar com a gente. Deus, Ele tem desejo de falar conosco todos os dias, assim como foi no princípio. Mas o pecado nos separa, o coração duro nos separa de Deus. Se quebrante diante do Senhor, queridos. Se quebrante diante do Senhor, e Deus vai falar com você. Deus vai falar, Deus tem prazer de falar com o seu povo. Aleluia. Compartilhe esse vídeo. Deus abençoe. Bom final de semana, né? Até quarta-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fosse por tua graça, se não fosse por tua graça.